clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Cirurgião vascular, ele vai falar de um assunto muito importante que é com relação às varizes. Claro que o pessoal que sofre com esse problema realmente sabe do que a gente está falando e quando se fala em problema, a solução está nas mãos de um cirurgião vascular, embora ainda hoje se proponham vários tratamentos, mas de qualquer forma, o que realmente traz solução é trabalho de um especialista nessa área e é sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo de novo, discutindo esse assunto que se torna sumamente relevante nessa época do ano, que é o momento quando as pessoas têm vontade de expor as suas pernas e a presença das varizes é sempre um elemento constrangedor. E, curiosamente, um dos sinais do passar dos tempos é que este defeito cosmético tão famoso para as mulheres torna-se gradualmente importante também para os homens, que deixaram de se conformar com a presença de um inesteticismo. Então é interessante, é um assunto interessante para se discutir nessa época do ano. Eu disse inesteticismo quando na verdade as varizes, além do aspecto cosmético, que é o que traz as pessoas ao tratamento, as varizes também têm potencialmente a possibilidade de gerar problemas secundários importantes, como manchas que não saem mais, feridas ou até flebites, tromboses. Então, o tratamento das varizes é um tipo de tratamento preventivo importante e gratificante ao mesmo tempo. Vamos dar, assim, um foco especial o que realmente cria a situação de varizes. O que gera varizes? Pois então,
As varizes se constituem um problema fundamentalmente genético. A despeito do que a população discute, porque as varizes, a mídia leiga apresenta vários fatores, as varizes têm uma origem genética e sofrem um incremento, são impulsionadas pelas variações hormonais do indivíduo. Então, por exemplo, no caso do homem, o homem amadurece hormonalmente na adolescência e, a partir daí, as varizes aparecem e começam a evoluir lentamente. No caso da mulher, que além de amadurecer, sofre flutuações hormonais constantes, a impulsão ao desenvolvimento das varizes é muito mais importante, por isso as mulheres têm mais. Então, genética e hormônios, e não hormônios propriamente ingeridos, senão os hormônios produzidos pelo indivíduo. Se salienta muito o uso de salto alto, depilação a cera, movimentos, exercícios, tudo isso é secundário na geração de varizes. Então, na vida da mulher, quando é que as varizes mais se desenvolvem? Na primeira menstruação, depois, então, em casos de gravidezes, uma gestação ou várias gestações, depois a menopausa, em circunstâncias assim, onde há uma grande produção hormonal. Na verdade, dizendo isso, eu já estou te dizendo que é difícil de se conseguir evitar as varizes, porque elas advêm de fenômenos naturais e inevitáveis. Então estamos aqui conversando, o Dr. Pedro Pablo Conos, cirurgião vascular, participando conosco. Claro que a situação das varizes sempre é um problema, estou falando a questão de constrangimento, mas existem também outros fatores, né, que contribuem para isso, e existem formas diferentes de varizes. Eu gostaria que o senhor destacasse essa questão. Muito bem, então, além do, como eu disse anteriormente, inesteticismo, uma palavra pomposa para dizer que fica feio, não é verdade? As pessoas se queixam fundamentalmente de pernas cansadas. Essa sensação de pernas cansadas, todos os telespectadores que assistem ao teu programa já ouviram falar, pessoas que não têm sossego com as pernas, principalmente quando ficam de pé no verão. E, pior, quando terminam o dia e deitam, durante um período de tempo não têm posição, não sabem onde colocar as pernas. Então, isto é provocado pela presença de varizes, independente do tamanho das varizes. As varizes, na sua hereditariedade, elas não se transmitem de acordo com o tamanho. Varizes são veias desnecessárias e inúteis que nós temos no nosso corpo, que se dilatam anormalmente. As varizes são veias, variz vem do grego, é dilatação, é tortuosidade. Então, são veias desnecessárias que se dilatam. E elas podem ser pequenas, podem ser médias, podem ser grandes. Pequenas, que tem um nome científico muito difícil de guardar, mas vale a pena a gente informar como curiosidade, chama-se de telangiectasias, e as pessoas conhecem como teias de aranha. São aquelas pequenininhas, fazem grandes manchas nas pernas, manchas de veinhas muito pequenas. E isto, então, tem uma forma de tratamento, mas independente do tratamento, podem causar sintomas. Depois tem as médias, são as veias reticulares, são veias que fazem, vamos dizer, sem saliência ainda, uma transparência azulada, e, por fim, as varizes de grande calibre, que são aquelas que fazem saliência para fora da pele e que, então, é necessário um outro tipo de tratamento. Em relação às veias de pequeno calibre, essas que fazem esse formato tão desagradável de teias de aranha, o tratamento indicado, o tratamento principal, o tratamento padrão ouro no mundo inteiro continua sendo o mesmo, que são as injeções esclerosantes ou injeções para secar varizes, como se conhece popularmente. Contra essa forma de tratamento, pesa apenas o medo que as pessoas têm de injeções. Não deixa de ser levemente desconfortável, mas é uma coisa absolutamente tolerável que traz como vantagem o desaparecimento imediato das pequenas varizes. Porém, as pessoas que têm um medo fóbico de injeções, como outras que têm medos fóbicos de altura, de lugares fechados, enfim, essas pessoas, para convencê-las que isto é produtivo, é complicado. Mas, enfim, um trabalho psicológico bem
feito e essas pessoas adotam isso. Surgiram outros métodos nas últimas décadas para tentar substituir essas injeções para secar varizes. As injeções são feitas simplesmente no consultório dos cirurgiões vasculares, não há nenhuma forma de repouso, não há necessidade de evitar a exposição ao sol, quer dizer, imediatamente depois, no dia seguinte ou nos dias seguintes, para tomar banho de sol, se ficam manchinhas roxas, esses roxos desaparecem mais rapidamente, expondo-se ao sol. Mas então, como traz esse desconforto, como eu disse, nas últimas décadas tem se tentado outros métodos. O primeiro deles a aparecer em 1989, mais ou menos, foi a experiência com o laser. E o laser trouxe vamos dizer, um desapontamento muito grande, porque além das varizes não desaparecerem efetivamente, além do laser também causar dor, não se iludam, o laser queima, as pessoas corriam o risco e ficavam frequentemente com manchas indeléveis, manchas que não saíam mais. Então, era uma troca desvantajosa. Depois, então, mais recentemente, foi ressuscitado um método com espuma, mas um método com espuma que também deixa manchas e é com injeções também, então não trouxe vantagem nenhuma, trocou 6 por meia dúzia, com prejuízo também para o paciente. Então, em relação a essas veias de pequeno calibre, essas telangiectasias, como eu disse, essas teias de aranha, o tratamento de injeções é o principal. Em relação às veias grossas, as veias grandes, as veias realmente perigosas de serem mantidas, o tratamento ideal é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, ambulatorial, que o paciente, então, vai para o hospital de manhã e sai à tarde, se submete a uma anestesia regional, uma anestesia da cintura para baixo, e essas varizes de maior calibre são retiradas com o auxílio de uma pequena agulha de crochê. Por incrível que pareça, através de um orifício insignificante feito com uma agulha de injeção, se introduz uma agulha de crochê, exatamente como a senhora está acostumada a ver, a ser usada pelas pessoas, principalmente mais velhas, que tinham tempo para isso, uma pequena agulha de crochê retira a veia sem deixar marcas. E o paciente retoma as suas atividades na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. Muito bem. Doutor Pedro Prado, claro que o senhor falou aqui numa série de questões, inclusive passando pelos tratamentos. Eu gostaria de fundamentar um pouco mais, porque existem alguns mitos também criados em cima disso, dentro de produtos que são colocados à disposição da comunidade e que nós já conversamos em outra oportunidade, o senhor realmente enfatizou muito essa questão. E eu gostaria de mais uma vez aproveitar a sua presença dentro do programa, justamente para fazer essa diferenciação e desmitificar, de fato, essa situação que vem, por vezes, mascarar situações. Pois bem, em primeiro lugar, é importante deixar muito claro para os telespectadores que cada especialidade médica trata daquilo que realmente entende, daquilo para o qual realmente se preparou. Embora a legislação brasileira permita que qualquer médico com o registro do Conselho Regional de Medicina possa executar qualquer ato médico, não divulgá-lo, mas executá-lo, acho que as coisas pertencem aos especialistas. Nesse sentido, o cirurgião vascular é o profissional indicado para dirimir qualquer dúvida que a pessoa possa vir a ter. Então, tem varizes, procure um cirurgião vascular. Eu lembro sempre de uma propaganda fantástica que os arquitetos divulgaram no passado. Quer construir, procure um arquiteto. Tem varizes, procure um cirurgião vascular. Como é uma patologia comum, popular, muitos profissionais se imiscuem nesse tratamento, não existem mistérios, e as pessoas viram um dia no seu curso alguma coisa a respeito, mas o único que estuda isso a fundo realmente é o cirurgião vascular. Os medicamentos que existem, eles podem ser eficazes no combate aos sintomas que as varizes causam.
como, por exemplo, cansaço nas pernas, edema, o enxume que as pessoas às vezes têm, os medicamentos e outras medidas gerais, como atividade física, perda de peso, mas no sentido de fazer varizes desaparecer, de maneira nenhuma, medicamento nenhum tem esse poder. Nem medicamentos, vamos dizer, mais antigos, nem medicamentos modernos, nem pomadas. Quer dizer, no desaparecimento das varizes, ou se tapa com maquiagem, ou se elimina definitivamente a patologia. E através, é claro, do cirurgião vascular, como aqui destacou o doutor Pedro Pablo, hoje participando aqui com a gente. Então, doutor Pedro, nessa questão, quando se fala, por exemplo, daquelas pessoas que desenvolvem atividades que ficam em pé mais tempo, não tem uma circulação maior, vamos dizer, que contribuem para essas questões das varizes. Para essas pessoas, o que o senhor poderia dizer assim, para minimizar ou tomar alguma providência para evitar esse problema? O trabalho em ortostatismo, que eu trago essas palavras, eu acho que a cultura geral é importante. As pessoas que trabalham em pé, elas não têm mais tendência ao aparecimento de varizes. O que elas têm, com certeza, se são portadoras do problema, sentem mais sintomas. As pernas cansam mais, a pessoa fica mais cansada no final do dia. Nesse sentido, além do tratamento definitivo, se pode indicar o uso de uma alternativa terapêutica muito confortável, o uso de meias elásticas. Então, a pessoa que é obrigada a passar longas horas parada de pé, se usar uma meia elástica, digamos, de média compressão, que pode ser apenas até o joelho, esta meia, mantendo as veias enfermas, essas veias dilatadas, comprimidas, impedirá o acúmulo de sangue nos membros inferiores, acúmulo esse estimulado pela força da gravidade, e com isto o sangue continuará voltando sem se depositar na musculatura das pernas e os sintomas diminuirão. Quanto a atividades de pé em movimento, como, por exemplo, correr, pedalar, caminhar, nadar, essas atividades não causam varizes também, não desenvolvem sintomas e, ao contrário, estimulam o desenvolvimento da musculatura, que será capaz de comprimir as veias, bombear as veias e promover o retorno do sangue. Muito bem, dicas do Dr. Pedro Pablo participando conosco hoje no programa. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pelas dicas importantes e por todo o esclarecimento. Claro que o nosso público, aí, o ouvinte telespectador, ligado com a gente, pode aproveitar e depurar aí todas essas informações. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam,
Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola no Brasil. Isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem.